Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o material que os pais devem oferecer para a edificação da vida cristã dos vossos filhos? Nós sabemos que para construir uma casa, precisa do que para construir uma casa? Uma casa para a gente morar, por exemplo. Precisa de martelo, que é a ferramenta, né? Mas os materiais que precisam para construir essa casa: tijolo, cimento. Essa casa pode ser construída sem, simplesmente eu pego umas lajotas, um cimento e começo a levantar as paredes, tudo certinho? Ou tem que fazer mais alguma coisa? Tem que fazer o que lá no chão? Tem que fazer o que? Uma estrutura, tem que fazer uma base, tem que fazer um alicerce. O que é um alicerce? É o que vai firmar as paredes. Pode passar o slide. Olha ali o fundamento, um alicerce de uma construção. Olha lá, primeiro, antes de levantar as paredes, a gente precisa fazer uma estrutura bem forte, para que a parede fique bem firme. Quem gostaria de morar em uma casa que fosse feita de qualquer maneira? Você ia dormir tranquilo se a sua casa fosse feita de qualquer jeito? Sim ou não? Não, né? Pois bem, a Bíblia nos conta uma parábola que o Senhor Jesus, ele falou um dia às pessoas. Ele falou sobre dois construtores, um muito sabido e o outro era tolo. Um era muito inteligente, mas o outro não era inteligente. E esses construtores, eles iam fazer a sua casa. Esse pegou o seu material, saiu meio com pressa, qualquer lugar serve. Então vou edificar a minha casa. A ferramenta parece que não estava muito apropriada, mas ele nem se preocupou. Pegou lá uns tijolos, encontrou um terreno para construir a sua casa. Mas o outro, ele tinha algo em sua mão. O que tem na mão dele? Um projeto, quer dizer, ele já pensou que ele tinha que fazer algo, não de qualquer maneira, tinha que ter um projeto. E ele sai procurando um terreno. E o outro construtor achou uma terra bem fofinha. Opa, essa daqui eu não vou nem suar a camisa. Rapidinho eu consigo fazer a minha casa nessa areia bem fofinha. Esse terreno para ele estava maravilhoso, facinho, facinho. E assim ele fez. Mas o outro construtor, ele encontrou uma rocha bem firme. Será que é fácil trabalhar uma rocha, gente? Escavar uma rocha? É muito difícil. Será que ele ia fazer bem rápido ou ia ser mais demorado? Ia ser mais demorado. Porém, o trabalho teria um resultado diferente. A Bíblia diz que os dois construtores tinham as suas casas. Cada um escolheu um terreno e construiu a sua casa. Quando as casas ficaram prontas, até que não é de todo mal essa casa. Até que ficou uma casa que, se olhando assim por fora, parece que está tudo certo, certo? Não parece uma casa como qualquer outra casa? Vamos ver do outro construtor. Do outro construtor, a casa bem legal também, não é? A casa também ficou bem bonita. Mas a Bíblia diz que viria uma tempestade sobre uma casa só? Só sobre uma casa que viria a tempestade? Não, sobre as duas casas. E então vamos acompanhar. Veio a tempestade. A
aquele construtor que fez a sua casa na areia, de qualquer jeito, com pressa, sem pensar muito no que material que ele iria usar, sem pensar em um projeto, parece que a carinha dele está de desespero. Ele está com medo? Ele está tremendo de medo, gente. Olha lá. Mas o outro construtor está passando pela mesma tempestade. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Parece que ele está tranquilo. Raios caindo, água subindo, vento batendo nas paredes. E parece que ele está tranquilo. As crianças sabem me dizer por que é que ele está tranquilo? Porque a casa o quê? A casa estava bem feita. Então veio a tempestade, ele estava tranquilo. Todos nós precisamos saber que materiais nós precisamos utilizar na construção do nosso ser, da nossa vida. Porque quando Jesus contou essa parábola, ele estava nos comparando a construtores de casas. Como assim, tia Virgínia? Deus, ele disse que aqueles construtores, eles eram comparados a nós. Por que eles eram comparados a nós? Nós escolhemos entre o que é certo e o que é bom e o que é. Nós sabemos escolher, não sabemos? E a Bíblia diz que aquele construtor, aquelas pessoas que elas leem a palavra de Deus, que entra aqui, ó, e sai por aqui, e não executa, não faz aquilo que a palavra de Deus ensina, é como esse construtor aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, não faz nada, só faz da boca para fora, entra aqui, sai aqui e não faz nada para agradar a Deus, o dia que vem o problema, o dia que vem a luta, o que vai acontecer? Vai ficar tranquilo? Não, mas aquelas pessoas que leem a palavra de Deus, que guardam no seu coração, que executam tudo que a Bíblia ensina, que amam a Deus, no meio da tribulação, no meio do problema, ela encontra paz. Mas vamos ver o resultado disso? Vamos lá. Olha o que aconteceu com a casa daquele que não cuidou do material que utilizou, não escolheu bem o seu terreno. A casa dele foi destruída. Isso acontece conosco, seres humanos também. Quando nós não amamos a Deus, quando nós não obedecemos, quando nós fazemos tudo contrário à palavra de Deus, nós vamos ter uma vida triste. Uma vida dizendo assim: ah, vida, eu não gosto dessa vida. Eu me sinto tão pequenininho, tão fraquinho. Mas aqueles que amam a Deus, que se alimentam da palavra de Deus, aqueles que obedecem, ele diz assim: eu sou fraco sim, mas eu vou na força do Senhor Jesus. Eu sou fraco sim, mas é Ele que me fortalece. É no meio da tribulação é que verdadeiramente nós conhecemos, ou melhor, Deus conhece aquele que serve e aquele que não serve, aquele que ama e aquele que finge que ama, aquele que vem para a igreja dizendo que serve a Deus, quando na verdade está fazendo tudo o contrário lá fora. Deus vê, Deus conhece. E então, quando vem o problema, quando vem a luta, essa pessoa não encontra forças no Senhor, porque ela não preparou o terreno. O que é preparar o terreno? É estar em oração, é estar em vigilância, é estar lendo a palavra de Deus, frequentando os cultos. Isso tudo é para nos preparar, para nós vencermos este mundo.